Chegamos, Brasil, para mais um episódio do Tá Ligado, Mano? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tava sumidinho por aqui, né? Então vamos retomar o nosso podcast com um tema quentíssimo aí. Para mulheres, profissionais de saúde, homens, todo mundo precisa saber sobre isso que a gente vai tratar hoje. A doutora Fabiana, que tá aqui comigo, linda, um sorrisão, gente, uma querida, é uma farmacêutica, incentivadora da prática de esportes e da vida saudável, pós-graduada em nutrição e esportes, proprietária da página do Instagram, anota, @dicas de menopausa. Ela diz, gente, que a menopausa pode ser a melhor fase da sua vida. Então, ela traz um conselho. Descasque mais e desembale menos. Vamos entender tudo isso. A Fabi, eu conheci ela porque fiz um conteúdo aqui sobre a proibição dos chips da beleza. A gente se conectou. Convidei ela, então, com esse gancho desse tema, pra gente vir falar um pouquinho sobre essa fase da vida, né, doutora? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite também. A gente tá aqui, ó, qualquer horário que você estiver assistindo a gente. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, porque para quanto mais pessoas, não digo só mulheres, mas pessoas a gente puder falar, melhor. Que o meu objetivo é desmistificar a menopausa e ela pode sim ser a melhor fase da sua vida, mas depende só de você. Gente, de vocês. Ontem o pessoal do marketing falou, vou colocar isso aqui na chamada e tal. Eu falei, que isso? Que melhor fase. Por quê, gente? Eu tô já uns 3 aninhos aí com sintominhas começando. E assim, não é fácil. Então, se você tem uma mulher em casa ou você mesma tá passando por isso, e aí eu briguei e falei, imagina, que melhor fase. E era uma frase da doutora Fabiana. Então, eu queria entender dela como é que você entrou nessa de trazer informações sobre esse período da vida da mulher. Qual foi a sua trajetória nesse tema? Como farmacêutica, como mulher, como paciente? O que se sucedeu? Me conta. Vamos lá. Quando eu tinha de 40 para 41 anos, eu comecei com alguns sintomas estranhos. Só que daí eu percebi que eu já não estava mais menstruando. Minha menstruação não foi uma coisa que ela foi parando ou foi... Ela simplesmente acabou. Do nada. Do nada. E mesmo eu como farmacêutica, eu nunca aprendi isso na faculdade. De tipo, o que é menopausa? Sempre foi um tabu muito grande. Ainda hoje é. Então vamos acabar com esse tabu hoje. Vamos lá. Então parou minha menstruação e a primeira sensação que eu tive, que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo, porque a primeira coisa que a gente pensa é que tem alguma coisa errada. Eu tava assim, conversando com o meu chefe, que nem a gente tá aqui agora. E tinha ar-condicionado. E eu suava. E o cabelo molhado. Eu falei assim pra ele, você não tá com calor? Eu tô bem. Eu falei, nossa, né? Eu falei assim, acho que eu tô nervosa, que eu tô, né? Não sei, diretor da empresa, tô falando com ele. Será que é isso? Será ansiedade, será né? ansiedade, né? E não, aí eu comecei a ir atrás e eu comecei a ver. Eu estou na menopausa, com 41 anos. 41 anos, anotem aí, é menopausa precoce, tá? Isso que eu queria entender. Tem climatério, menopausa e tem um termo que eu ouvi que é perimenopausa. Tanto perimenopausa como climatério é a mesma coisa. O que é? É até 10 anos antes de você entrar na menopausa, você começa já com alguns sintomas, seus hormônios começam a cair. O que acontece? O correto da menopausa, o que é? Você entrar de 45 até 55 anos na menopausa. Minha mãe, por exemplo, entrou com 50 e eu com 41. Então, quer dizer, não tem nada a ver. Minha mãe entrou, minha irmã entrou, alguém da minha família entrou. Né, na menopausa, mais tarde eu também vou entrar. Hoje, com o estilo de vida e tudo isso, acontece isso. Mas vamos lá. A partir dos 35, existe uma queda hormonal da mulher. Ela vai caindo. Só que daí, quando chega perto dos 40, 45, tem uma queda mais brusca. E é aí que começam os sintomas. E aí, o primeiro sintoma que você notou pra mim, foi o calorzão. Foi o calorzão. E aí também eu comecei a engordar. Eu sempre fui, não atleta de elite, né? Atleta porque eu gosto. Sempre fui muito ativa, sempre fui muito esporte, sempre comi muito bem e engordando. E onde a gente engorda? Na parte que a gente mais adora, né? Aqui ficou uma boia. Circunferência. A minha cintura, que nunca foi muito pilão, ficou assim, parecia uma boia aqui no meu abdômen. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. E perdendo massa magra. Parecia que eu tomava banho e a massa magra ia embora. Tem alguma coisa errada acontecendo.
primeira coisa que eu fiz foi procurar minha nutricionista, tudo. Será que você não tá na menopausa? Eu falei, nossa, será? Vou procurar um médico. Aí procuro o primeiro médico, que uma amiga me indicou, uma outra farmacêutica me indicou. Aí eu fui nesse médico, ele falou assim, você tá na menopausa. Falei, meu Deus do céu, né? E agora? Não, vamos fazer reposição hormonal. Aí ele só me deu, porque assim, eu vou explicar melhor daqui a pouco, mas assim, ele me deu só um dos hormônios que são importantes, que cai, o estrogênio, o estradiol. Aí você começou a usar. Eu saí do consultório, eu comprei na farmácia e comecei a usar. E aí? Até melhoraram, porque assim, a gente tem até 300 sintomas de menopausa. Algumas mulheres não têm nada. Né? E eu vou explicar melhor mais pra frente o porquê é tão perigoso você falar que você não tem sintomas e você é contra a reposição hormonal ou você não precisa da reposição hormonal. Certo. Então eu comecei a tomar, no começo foi super bom, só que daí, dor de cabeça, enjoo. Colaterais. Um monte de efeito colateral. E isso não é necessariamente da menopausa, não, mas do hormônio que você está tomando via oral. A gente não deve tomar hormônio via oral, a gente tem que usar o que a gente chama transdérmico. Que também eu vou explicar o que é cada um. Pode ser gelzinho, pode ser o famoso implante aí. E eu comecei, aí eu voltei nele, falei, eu não vou mais usar isso. Ele falou, não, você tem que usar. Eu falei, eu não vou usar. Deve ter outro método, não é possível, eu tô passando mal. Aí eu fui num outro médico, e assim, professor de faculdade. Paguei a consulta particular. Esse era do convênio, paguei no particular. O cara virou pra mim e falou assim, eu vou falar abertamente, tá? Você já tá cheirando bacalhau? Eu falei, Quê? Não, porque não sei se você sabe, mas mudam os odores da mulher na menopausa e daqui a pouco nenhum homem mais vai te querer. Aí ele falou, nossa, 41 anos, né? Legal, você não pretende ter filhos, né? Porque até então também eu não tinha. Aí eu falei assim, não sei. Aí ele falou assim, porque acabou. Sua vida acaba aqui, agora é ladeira abaixo. Isso é menopausa. Nossa. Gente, assim, só para fazer um parênteses aqui. Na qualidade de paciente, você chegar num profissional de saúde, inclusive, não importa se é particular ou do convênio, no caso era particular, e ouvir comentários machistas, etaristas, sua vida acabou, sobre o cheiro, sobre o seu peso, mulheres gordas também podem estar saudáveis, enfim, isso é uma constante na vida das mulheres, infelizmente, né? Então, assim, não tem mais lugar. Em 2024, na nossa sociedade, a gente tem que passar por esse tipo de constrangimento num lugar de atendimento que deveria ser de acolhimento. Não é à toa que muitas mulheres não vão a ginecologistas homens, até pela questão do exame físico e tal. Eu nunca tive problema com isso especificamente, apesar que eu já sofri um assédio dentro de um consultório médico, de uma outra especialidade. Mas assim, não dá pra acontecer esse tipo de coisa. Que constrangedor. E ele chegou a te medicar ou você já... Não, aí eu já desisti. Ele não dá, é assim, né? Ladeira... Não, ele era contra a reposição hormonal. Ah, vá. É porque então, não é então ele, vamos né? Pro próximo. Aí não foi. É ele. E assim, pra não me prolongar muito, eu fui até que eu procurei. Eu fiquei sabendo de um nutrólogo, porque eu sou de Jundiaí. E na verdade tinha um nutrólogo, eu fui nele. Ele me ajudou muito no começo. E aí, aí ele colocou, vamos começar com gel e depois vamos fazer um implante. E até então você conhecia que existia implante? Não, ou era uma novidade pra ti também? Pra mim era uma total novidade. Eu até como farmacêutica, assim, a gente tava... E como aí, assim, né? Tem isso, ninguém me falou? Ninguém me falou. E aí a gente começou. Por quê? Tanto os homens como as mulheres, nós somos compostos de 3 hormônios. Estradiol, ou estrogênio, testosterona e progesterona. Certo. O que muda? A famosa testosterona, que muitos médicos dizem que a mulher não precisa dosar testosterona, que ela não precisa, porque ela é mulher. O que acontece? O que difere o homem e a mulher é a quantidade de estradiol e testosterona. A mulher tem o estradiol mais elevado, que é o que dá a curva, que deixa a mulher mais curvilínea, mais gostosa. A testosterona, por sua vez, ela mantém a massa magra, ajuda na absorção da massa óssea e tudo mais. Mas ela também ela dá disposição, um monte de coisa. E a progesterona deixa você mais calma, faz você dormir melhor. O homem, ele tem a testo alta e o estrogênio baixo, que dá virilidade, que dá aquela agressividade do homem, a personalidade do homem. Mais força física, né? Exato. E quando eu falo de reposição hormonal, eu não tô falando de reposição de
É uma suplementação, é repor o que falta. Porque quando esses hormônios caem, você não pode dar exageradamente. E aí, que seja ele oral, se o médico quer dar oral, seja ele injetável, seja ele de forma transdérmica, que é através de um creme ou de um implante, você não pode pôr a mais. Você tem que pôr o que a pessoa precisa, de acordo com as necessidades dela. Entendeu? Tem uma diferença, então, entre modulação e reposição? Porque é que a modulação, na verdade, você começa com 35 anos, né? Que você a gente deveria começar. Hoje, depois de estudar e ver, você com 35 anos, já tem que começar a ver os hormônios. E aí você faz a modulação, vê o que tá faltando, o que não tá. Quando a gente tá entrando na menopausa, quando a gente tá no climatério, que é o que eu falei 10 anos antes de entrar na menopausa, e na menopausa, aí você já começa a repor o que falta. Sim. Né? É diferente de pessoas, ou mulheres que a gente fala tomar bomba. Você vai usar uma testosterona injetável em altas doses, e a mulher, você vê, muda a voz, engrossa a voz, aumenta o clítoris. E é uma das grandes preocupações da mulher. Eu vou fazer reposição hormonal, meu clítoris vai ficar grande. Eu não vou falar que ele não aumenta, ele aumenta um pouco. Mas é uma delícia, porque você tem mais prazer. Meninas, você pode ter mais prazer, quanto maior, melhor. Calculem o risco-benefício das coisas. Eu fico aqui pensando. Por que eu falei em modulação hormonal? Há uns 5 anos atrás, esse termo começou a aparecer na minha mesa. Quando aparece na mesa da advogada, gente, é porque tem uns BO. E aí o pessoal estava fazendo muito a transdérmica, com X de testosterona e do feminino, que é o... A estrogênio e testosterona. Aí ia fazendo, né, para homem um pouquinho mais de testo e tal. E aí, no sentido de bem-estar, de aperfeiçoamento, de desempenho físico e para pessoas jovens. E aí começou a polêmica, porque era odontólogo prescrevendo, tava um pouquinho ali, né, a questão do âmbito profissional, né? Eu trabalho muito assim, o conselho, o que permite, o que não permite, a Anvisa. Deu um belzão lá, eu atendi, e aí fiquei sabendo desse creminho do micronizado, até vi como é que era o processo produtivo numa farmácia de manipulação, e soube da modulação. Aí, agora eu chego na fase que preciso de reposição, sei que preciso, ainda não encontrei um profissional pra isso. Já te dei a dica, que foi meu 7º médico, que eu tô com ele hoje, que eu sou grata, mas eu sou tão grata a ele, porque, como você disse, infelizmente, existem dentistas fazendo isso. Gente, os dentistas, eles não têm conhecimento, eles não têm estudo, eles conhecem de boca, eles conhecem de dente. Reposição hormonal é uma coisa muito difícil de trabalhar, porque imagina uma orquestra, todo mundo tem que tocar na mesma sintonia. Se você coloca muita testo, e se você é gordinha, tem que ver até isso, se você tem quanto você tem de gordura no corpo, pode acontecer um processo que chama aromatização. E a aromatização da testosterona, ela vira estrogênio. Aí você pode aumentar muito o teu estrogênio. Mas como assim aromatização? Já fui lá pro bacalhau agora de novo. Então assim, e isso tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Então, o médico tem que ser muito experiente. É muito particular também, muito. Né? Pra mim é uma coisa, pra você é outra. Por isso que eu sempre falo, as minhas seguidoras do Dicas de Menopausa, eu chamo de menopausetes. Então, as minhas menopausetes, quem tá assistindo aqui sabe que é verdade. Uau. Eu sempre falo, não pega o creminho da sua amiguinha, da sua irmã, você não da sabe, sua mãe. Né? Cada um tem a sua dosagem própria. E por isso que eu fico revoltada com a Anvisa, porque só a farmácia de manipulação consegue fazer a dosagem que você precisa de acordo com o que você precisa. Já a indústria farmacêutica, ela não pode fazer milhões de dosagens diferentes. Isso tudo tem um custo. Gente, ela roubou minha fala. Ai, desculpa. Que danada. Eu amo. Mas assim, uma das coisas que a gente defende quando a gente defende farmácia, e aí quem me conhece sabe que sou a rainha de defender farmácia, é a individualização dos tratamentos. Então, hoje a gente sabe que o implante, do jeito que a gente conhece, que tem sido erroneamente divulgado como o chip da beleza, chegaremos lá, ele é produzido hoje em farmácias de manipulação. Existem alguns implantes para outras finalidades industrializados, como aquele que se encontra no SUS, por exemplo, para controle de natalidade, né? Mas é o Mirena, você fala, que é um... Mas é implantável. É um implante, daí é um... Como chama? Um DIU.
Um Certo. DIU hormonal, e daí também, não sei se eles usam porque tem um Tem um implante outro lá. que usa também, que é pra evitar a gravidez, que daí você coloca no braço, Tá. né? Tá vendo? Então, assim, só voltando, né? A gente tem a farmácia de manipulação como a única capaz de fazer tratamentos na dose certa que o paciente precisa, sob avaliação médica. Obviamente que o médico vai dosar. E usando aí, fazendo essa tecnologia dos implantes como a gente tá vendo hoje, que não são só para beleza. Existem implantes industrializados com diversas finalidades. E aí a gente vê a Anvisa vindo e falando, olha, não pode mais, por conta de questões inúmeras, que não vou tratar aqui hoje, porque vai, se Deus quiser, ter um episódio só para isso. Mas a farmácia de manipulação, ela pode fazer esse ajuste de dosagem com rapidez, com eficiência. Tem um mecanismo de liberação controlada também, né, Fabi, para dar a dosezinha certa para a pessoa. Tem, exatamente. Se a empresa é séria, a farmácia é séria, ela vai fazer, ela tem todo um controle de qualidade disso. Então, assim, a Anvisa hoje tá falando, porque não tem estudos. Tem estudos que é mais do que esses médicos, Dr. Elzimar Coutinho, que desenvolveu esses implantes e desenvolveu a gestrinona, que eu não vou me prolongar muito, porque eu sei que a gente vai ter pessoas aí falando disso, mas a gestrinona, ela foi feita para mulher com endometriose, que sofre disso. Dói. E daí tem que passar por cirurgia, porque às vezes pega outros órgãos. Então, assim, tá tirando o direito de uma mulher. E a gestrinona, para ela interromper a menstruação, para ajudar a mulher quando tem endometriose, precisa ser implante, porque a dose tem que ser mais alta e tem que ser muito constante. Né? E é maravilhosa. E todos esses médicos, que principalmente os que nasceram, que trabalharam com o Dr. Elzimar Coutinho, e o meu médico, pode falar o nome? Pode, claro. Dr. Jorge Valente, de Salvador. Obrigada, Dr. Jorge. E eu tenho muita gratidão por ele. Ele atende, tanto é que ele atende em Salvador. Ele me atende aqui em São Paulo, ele atende várias pessoas, né? Praças, e no Rio de Janeiro. Ótimo. E assim, a gestrinona, ela criou pra isso. Aí vem alguém E aí, o que aconteceu primeiro com a gestrinona? Começou a perceber que mulheres que usavam a gestrinona tinham um efeito colateral muito legal. Que elas malhavam e ficou com o corpo tinham mais facilidade de manter o corpo mais musculoso, um shape. Só que a gestrinona sozinha não faz nada. Você tem que botar ela para trabalhar. Então, se você não bota ela para trabalhar, como qualquer outro hormônio, se não fizer a sua parte, é só 30%. Isso, 70% é teu. De 70% a 80%, né, que faz isso. Então, assim, não adianta. Uma pessoa gordinha não pode usar gestrinona, porque ela pode inchar, aí cai cabelo, aí pode fazer espinha. Aí vai alguém no Fantástico e falar que usou o chip da beleza e aí ficou um monstro. Mas por quê? Não é culpa da gestrinona. Porque foi mal prescrito. É culpa do médico que tá lá atrás de um carro. Já que a Ferrari, se alguém pega uma Ferrari e anda 200 por hora na marginal e mata 2 pessoas que estão na rua, que estão... A culpa é de quem? Vão fechar a fábrica da Ferrari? Não dá. Só uma pergunta, então. Quando nós tivemos nossa primeira conversa, uma fala sua que me chamou a atenção. Não é chip da beleza. Não. Acabou ficando conhecido com esse nome. Não existe. Porque teve uma proliferação de influencers falando, tô usando não sei o quê, o shape, a melhora disso, daquilo. Mas assim, quais são as finalidades dos implantes hormonais? Já falamos o controle aí, né, da endometriose, a gestrinona para endometriose, mas muito bem prescrita. Que mais? Aí tem o estradiol, que ele ajuda... Por que a gente às vezes tá com o cabelo brilhante, a gente tem a unha forte, a gente consegue segurar o colágeno? Por causa do estrogênio. Se a gente não tiver estrogênio no corpo, você pode tomar 1 quilo de colágeno não cola. Por dia, que mais? Não vai então, adiantar. nessa fase de reposição hormonal, Os ele 3 vai hormônios te ajudar. eu preciso. Como eu falei, ele é uma orquestra. Mas depende muito. Tem fases que você vai precisar só de testosterona e progesterona. Tem uma fase que você vai precisar... Depende do que tá te faltando. E contraceptivo também pode ser? A gestrinona é um contraceptivo. Porque quando você tá na menopausa, na menopausa que você não tem mais menstruação, olha que delícia, gente. Por isso que eu falo que pode ser a melhor fase da sua vida. Você tem 365 dias pra fazer amor. E ou se pra a transar, o que gente- você quiser. Se a gente pensar na relação de custo-benefício comparado com os de uso oral,
Então, por que eu usaria um implante, sendo que eu posso tomar? Que é o que tem sido uma das bandeiras levantada pela comunidade médica para dizer, imagina, não precisa, tira isso. É melhor tomar. Você falou para mim dos idênticos, me conta essa história. Então, vou te falar isso. O que acontece? A gente tem os orais, eles são sintéticos. Então, você toma oral e ele tem o que a gente chama de primeira passagem hepática, onde ele é metabolizado. E essa metabolização dessa primeira passagem começa a formar outros compostos. E esses outros compostos dão vários efeitos colaterais, que foi o que eu senti. Enjoo, dor de cabeça, aí pode atacar o fígado, um monte de coisa. Porque tudo que é oral acaba acontecendo isso, principalmente hormônios que são como falar, artificiais, né? Vamos falar assim mais fácil. E os outros são bioidênticos. E aí, quando você passa como gel ou põe um implante, ele não tem essa primeira passagem hepática. Vai direto na corrente sanguínea. Vai correr direto na corrente sanguínea. E aí, você não tem mais esse problema de você... Aí, ele faz o que tem que fazer. Ele faz o que tem que fazer. Depois tem um restinho que vai lá no fígado, sim. Exato. Tá. Mas isso daí, aí ele já foi... Aí é pouca quantidade e não vai formar aqueles então, evita o efeito colateral. Exato, evita também ajuda evita alguns, depende, é sempre na dosagem certa. Minimiza, isso é uma coisa. E também tem quando a gente esquece, né, de tomar, aí o implante evita essa parte. Exato. O gel também, se você falar comodidade, custo-benefício, pra mim só tem, os implantes e o gel só tem benefícios, né? Só que o custo dele, obviamente, é mais alto. Por quê? Porque não tá tão difundido e agora a Anvisa tá deixando a gente não deixar difundir tanto. A Anvisa Mas também liberou... você vai colocar, vai ficar com ele um tempo. Vai ficar um tempo. Então, eu vou falar rapidamente disso. Agora, no SUS foi liberado a reposição hormonal. Só que oral. E geralmente, só o estrogênio. Não dá pra você tomar testosterona oral. Você precisa tomar o injetável, que também é sintética. Então, vamos lá. Primeiro, o que é sintético e o que é bioidêntico? Vamos nomear eu já falei isso vamos lá. A gestriona é sintética. Mas ela tem sintética, mas ela tem... Porque a pegada dela é pra uma outra... É pra uma doença. Porque endometriose é uma doença. Aliás, deixa eu fazer uma observação. Se... homem engravidasse, dava para fazer aborto no bar do Zé. Então, o doutor Elzimar Coutinho, que pensou na endometriose e desenvolveu um tratamento, tá super de parabéns, porque ninguém pensa nas dores das mulheres. Exato. Seguimos. Então, a gestriona é sintética. Então, vamos deixar de ela que ela não é reposição hormonal. Tá. Ela não é reposição hormonal. E a reposição hormonal são os 3. Atesto. A testosterona, tanto a testosterona como o estrogênio, como a progesterona, são as bioidênticas. O que é a diferença de uma para outra? O primeiro estrogênio que foi desenvolvido foi do estrogênio da égua prenha. Então, você imagina. Égua? E aí foi desenvolvido, foi transformado, então é um super artificial. Depois, aí eram umas dosagens altas, aí foi diminuindo. Foi sintético, que ela tá falando, mas é sintética que a gente faz no laboratório. Pra eu entender. E aí, o que acontece? O que é a diferença? O bioidêntico, ele é igual o que o teu corpo usa, o que o teu corpo produz. E o corpo já reconhece, fala, esse cara é legal, deixa ele entrar aqui. No nosso corpo, todas as células do nosso corpo, a gente tem receptores. O que são os receptores? São umas tomadinhas que o hormônio vai ali, lá, né? Ele liga e age. Ele liga, entra na célula e age. Ele vai e age. Ali naquela célula. Então, a gente tem no cérebro, no coração, na mama, no útero, nos músculos, nos ossos e tudo mais. Quando eu tô falando de hormônio bioidêntico, é que ele é igualzinho o que a gente produz. Então, pra ficar mais fácil, assim, você tem a chave da tua casa. Tá. Aí você tem a chave e você perde a chave da tua casa que era original, e só que você perdeu a chave. Aí você não tem a cópia. Aí você chama o chaveiro, ele vai fazer uma chave mais ou menos, e você vai ver, ela entra a primeira vez, aí começa meio que, depois de um tempo, a chave pode quebrar dentro da sua fechadura. Por quê? Porque ela não era igual. Então, isso seria o sintético. Isso seria o sintético, que é a mesma coisa que acontece com os nossos receptores. Ele pode cansar o receptor ali. Pode cansar, pode quebrar, um monte de coisa. E isso faz perder o efeito? Faz perder o efeito e depois pode ser que você nunca mais, nem com o bioidêntico, mas você consiga... Certo. Então, em geral, os de tomar... Existe o de tomar bioidêntico? Não. Só a progesterona, perdão. A progesterona é a única que você usa oral. Tá. Muitos médicos, o que eu acho... Eu, como farmacêutica, tá? Opinião fabiana. E... eu acho muito errado colocar DIU, mesmo que seja o hormonal, que tem progesterona,
numa mulher menopausada ou no climatério. Porque ele só vai agir no útero. A progesterona, como eu falei, ela tem várias funções no seu corpo. Proteger mama, de câncer de mama, proteger útero, proteger e fazer você dormir melhor, porque ela vai agir no cérebro. Você já ouviu falar que quando a mulher tá... Você pode ver, a maioria dos casamentos, términos de casamento, acabam quando a mulher entra perto dos 50 anos. Porque a mulher perde a libido, ela não tem mais energia. Acaba com a gente. Tem mudança de humor também. E daí fala assim, aquela mulher tá louca. Aquela mulher tá louca. Ela tá louca. Tá a mesmo. Gente fica... Tá mesmo. A gente fica numa TPM constante 100% do tempo. É complicado. Entra em depressão. O que eu senti muito, assim, foi variação de humor. Mas, assim, isso é uma constante, porque eu tenho um diagnóstico que fala sobre isso. Sabe o que? Esse ano, já tem uns 13 aninhos que eu comecei com os calorzinhos e tal. Apesar que eu ainda tenho o ciclo menstrual acontecendo, às vezes ele muda um pouco as datas ali, meio estranho. O cabelo, mulher. O meu cabelo é um cabelo que sempre foi um cabelo de dar inveja e tal. Você olhar e falar, nossa, cabelão maravilhoso e tal. Mas assim, pra ele ficar seco, quebradiço, do jeito que ele tá hoje, com menos volume também, eu sei, gente, parece que eu tô falando de barriga cheia. Mas eu senti uma piora na qualidade do meu cabelo. Pode ser por causa do estrogênio, não sei como. Esse dia, eu tava lá, você não tem ideia, parecia um branco. Falei, Aqui! Que? Xinguei, que me prometeram que ruiva não fica cabelo branco, sei lá. Mas achei. E senti, eu falei, nossa, mas até tu, cabelo. E lógico, né, emagrecimento, eu consigo emagrecer, volta, daí não consigo mais, fazendo muito esforço pra perder ali uns quilinhos, complicado. É o que eu sinto. E o calor. E o meu é totalmente assim no pescoço. Eu também é. E, É daqui gente, pra uma cima. E não é durante o dia, não. Pra mim é à noite mesmo. É uma loucura. E você sabe qual que é o perigo desse daí? A gente chama de fogacho. É um dos sintomas. Sim. Tem mulher que não tem, acha que palavra. não precisa, porque é um fogacho. Eu ouvi essa palavra uma O que vez que é o de um fogacho? cara da Anvisa. Eu falei, não é possível. O fogacho, ele vem um calor que vem daqui pra cima. Ele vem um flush, assim, ele vem um calor absurdo. Hot flashes, né, que chama. Porque deu uma vasodilatação e depois dá uma vasoconstrição. Tem mulheres que depois desse flush de calor, vem um friozinho. Uhum. E é isso que é o perigo. Tipo um calafrio. É assim, ó. Por que perigo? Porque é uma vasoconstrição muito forte. E aí pode causar um AVC, pode causar várias coisas. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. Nossa. A mulher até 50 anos, comparando a mulher com o homem até 50 anos, a gente tem chances de problemas cardíacos, cardiovasculares, de 1 para 16. Então, uma mulher para 16 homens. Certo. Depois dessa período, quando a mulher entra na menopausa, aumenta muito. São 6 mulheres para cada 16 homens. E depois, a partir dos, acho que é 70 ou 75 anos, ela vira. A mulher tem muito mais chance de ter problema cardiovascular do que o homem. Os meninos. Então, assim, o estrogênio, eu posso falar que tem mais ou menos 300 sintomas na menopausa. E eu fui Deus foi bem legal comigo, sabe? Ele me deu, acho que uns 299. Meu Deus. Secou pele, secou cabelo, caiu cabelo, quebrava a unha. Eu engordei. A pele seca que eu fazia assim, eu me coçava, que nem pele de idoso. Sei. Ficava que é super bem fininha. sensível. Aí a secura vaginal, pra ter relação sexual, eu tenho é amigas muito que difícil. se queixam disso. Atrofia vaginal, começa a fechar, começa a ter dor na relação. Não, Então, tem um dia de paz. tudo que era prazeroso. E o que acontece? Como a queda vai indo devagar, você vai se acostumando com a falta de libido. Aí você fala, meu casamento que tá há muito tempo. Não casamento, não tenho mais tesão pelo seu marido, pelo meu marido. E aí começa a depressão. E aí, o que a maioria dos médicos fazem? Antidepressivo. Aí a mulher já não tem libido, já não consegue ter nada e ainda dá um antidepressivo que diminui ainda mais a libido. Tem uma coisa que a gente não deve nessa vida é acostumar com o ruim, né? Não pode. Que a gente eu tô cansada porque realmente eu tô trabalhando muito. Pode ser que sim, mas talvez se você tivesse com seus hormônios ok, você não estaria tão cansado. Eu tenho uma dúvida aqui. Tem Vai. uma coisa que chama oxandrolona, tem uma outra classe de EAAs que aqui no Brasil são conhecidos como SARMs.
Select Androgenous Receptors lá, que inclusive a Anvisa proibiu, a gente judicializou para algumas farmácias, dizem que são tecnologias interessantes. Nesse contexto que a gente está falando, eu sei que a oxandrolona é usada na medicina esportiva, mas também já ouvi falar dela. Anabolizante. Ela é o anabolizante ou ela faz o seu corpo ela produzir? É um anabolizante, ela não estimula nada de produção, porque quando você para de produzir hormônio, por quê? Teus ovários entram em falência, porque a testosterona, ela é produzida pelos ovários e pelas suprarrenais. E um pouco, dependendo da gordura corporal, você também pode produzir um pouco na gordura corporal. Só que quando os seus ovários, que você entrou em menopausa, ele tá em falência, ele não consegue mais produzir. Só a suprarrenal não consegue produzir tudo que você precisa. Então, assim, a oxandrolona, ela pode ser indicada em casos muito específicos. Não é pra qualquer pessoa. Porque eu quero ficar bombada. Não. Você procura seu médico, mas assim, isso não tem nada a ver com reposição hormonal. Isso não tem nada, isso são pra casos específicos. Tem até idoso que pode usar, mas pra sarcopenia e essas coisas. O que é sarcopenia? Você não tem mais muito músculo. É a perda de massa muscular. De massa muscular, né? E que acaba depois acarretando massa óssea. Por quê? Se você não tem músculo, você não vasculariza mais bem seus ossos começam a perder cálcio. É o contrário? A massa muscular é que... ela irriga. Então, por isso que a musculação, eu posso dizer, que o ano passado eu fiz uma densitometria óssea e eu ganhei 4% de massa óssea. Eu tô pra fazer porque eu faço muita, e não adianta, eu faço pilates, ótimo. Pilates é um ótimo exercício de alongamento, dá uma tonificada, mas nada substitui a musculação. Pois é. E não é pra você ficar grande, pra você ficar definida. Não, é exercício de resistência. Mas eu adoro caminhar. Eu adoro, como que é, zumba. Ótimo. Pode fazer também, faz. Você tem que fazer musculação. Eu odeio. Vai um dia, vai 2, vai 3, vai uma semana, vai 2. Uma hora você vai começar a gostar. Vou te falar, eu comecei assim, eu sempre fiz e parava, fazia e parava. Mas assim, agora eu tô firme há uns 3 anos e eu virei aquela pessoa que sente falta de academia. Então, vou viajar, trabalhar, sei lá, fui trabalhar no hotel em Brasília. Tô procurando academia de hotel. Hotel só com academia. Como assim? Descer pra academia do hotel? Eu era uma pessoa que eu venho de uma família que todo mundo tem colesterol alto. E aí, sempre fazendo exercício, eu consegui controlar meu colesterol. Porque as estatinas, elas dão uma fraqueza muscular absurda. É isso, né? E aí, e o que acontece? O colesterol não é o vilão que todo mundo fala. Não? É outra coisa super importante. Ele é a matéria-prima para fazer os hormônios. Se eu não tenho colesterol, eu não consigo produzir hormônio. Então, ele tem um papel também na menopausa? Importantíssimo. E só que daí o meu subiu muito. Por quê? Meus ovários não conseguiam mais produzir os hormônios. Né? Os órgãos que precisam não estavam mais produzindo. O que acabou acontecendo? Não produz, então ele não usa a matéria-prima. Tá. Quando eu comecei a fazer reposição hormonal, colesterol regulou. Regulou muito. Não vou falar que tá nível ótimo, mas aí o resto eu queimo no aeróbico. Tá. Então, quanto tempo a pessoa, em geral, né, fica com o chipinho dentro do corpinho dela? Eu vou ser enterrada com os meus. É? Assim, mas vai trocando, né? Obviamente. A gente tem 2 tipos de implantes hormonais. A gente tem o que a gente chama de pellets. Eles lembram um comprimidinho, né? E que duram em média 6 meses. Tá. Então, cada 6 meses você vai lá e coloca. Tá. E tem o que a gente chama de silástico, que dura 1 ano. Ele vem, por que silástico? Porque ele vem, parece um siliconinho. Tá. É mais ou menos o tamanho de um fósforo, de um palito de dente. Fininho, e tem lá dentro, ele é todo furadinho, que ele vai soltando. E depois tira aquela carcassinha. E aí depois, o único inconveniente que você tem que tirar. Depois, tira a carcassinha e depois outra. Coloca outro. E sempre com acompanhamento médico, sempre. Vai dosando durante esse período para ver. Por exemplo, né, se tiver, Deus me livre, um defeito, tiver liberando demais, a gente pega isso nos exames de sangue. Pega, mas assim, por isso que eu falo da importância da idoneidade dessa farmácia de manipulação, desse laboratório que tá fazendo. Na produção. E aí, gente, eu não tive aqui, e eu atendo muitas farmácias, tá? Inclusive de injetáveis, estéreis, eu quero dizer. Nenhuma queixa referente a desvio de qualidade específico, né? Aí, referente ao hormônio.
a implante. A Anvisa noticiou que uma das farmácias, de todas as que foram visitadas em 2023, tá aí um corte, uma só é que teve ali um lote de implantes e tal interditado. Relato também que a própria Anvisa utilizou como justificativa que das 18, 11 tiveram problema. Ok, gente, eu acompanhei vários ciclos de inspeção. Em todos eles, as empresas sentaram, fizeram melhorias, correções no processo de esterilização, no processo de filtração esterilizante, no uso de sanitizantes, nos protocolos de validação, contagem de partículas. Tudo isso foi adequado. A ISO, inclusive, utilizando padrões de indústria, inclusive. Então, não acredito numa realidade regulatória onde se culpe as farmácias de manipulação por aquilo que os médicos estão trazendo como dados de eventos adversos. Todo medicamento tem risco e benefício. Os eventos adversos podem, sim, ocorrer. O que não dá é para a gente associar isso a um defeito do produto manipulado. Então, você pode ter uma prescrição que não foi a mais adequada, uma dificuldade ali, às vezes até da própria paciente que precisa de adequação, mas não necessariamente é porque esse não é um bom tratamento. E a doutora Fabi está trazendo pra gente o que na experiência dela e na visão dela como farmacêutica e como paciente foi determinante para a saúde dela. Então, agora a gente vai tirar das mulheres brasileiras esta possibilidade desse tratamento por conta de uma visão que eu vou chamar aqui de preguiça regulatória da Anvisa, que na dúvida, ainda mais sendo farmácia de manipulação, corta, proíbe, acabou, não pode mais. Então, não dá, né, pra gente viver mais nessa realidade onde a gente não tem aí um voto de credibilidade, principalmente quando a Anvisa passou e olhou todo o setor com fiscais de Brasília, né, fiscais de âmbito nacional. Então, se era para fazer, tinha que ter feito no passado. E por uma denúncia ridícula baseada em Instagram, Fantástico, e dados, né? Que supostamente coletados numa plataforma não pública. Existe uma plataforma pública, Fabiana, de notificação de eventos adversos mantida pela própria Agência de Vigilância Sanitária. Concorda comigo? Ela passou em todas as farmácias no ano passado. Ela tem o Vigimed. Por que não apitou isso daí antes? Alguma coisa grande tem por trás. Entendeu? Então, a gente tem que ter um pensamento crítico também. Aí, eu já vi, assim, tô vendo o movimento, o advocacy das empresas que atuam nessa área. Já falei que trabalham com muitas farmácias. E até os médicos. E os pacientes desesperados, gente. Porque, que nem a bonita aqui. Tá com implante, daqui a pouco ela vai precisar de manutenção. Faz como? Aí volta pro gel. E o gel tem um inconveniente de que você não pode, se você tem filho, você não pode pegar o seu filho no colo depois que você passou. E bicho, pet. Então, se ele te lamber, não. Entendeu? Então, assim, você não pode, você vai usar o estrogênio à noite na pele. Aí você vai abraçar seu marido como? Entendeu? Aí você vai pra praia, você tem que ficar 3, 4 horas sem se molhar, sem transpirar pra poder absorver. Então, assim, a gente espera realmente que essa medida seja revista logo, que a gente possa voltar a uma normalidade. Os pacientes, as empresas que também se sentem prejudicadas podem sim pleitear no judiciário, né, uma revogação aí dessa medida para poder ter acesso ao que a gente faz com cannabis, é o que a gente faz com a gente tem que fiscalizar o condutor da Ferrari e não a Ferrari. É aí que tá tipo o erro. Isso, e né? acabar com os dentes, porque eles não vão olhar primeiro os dentistas que estão fazendo um monte de coisa errada. Mas já olharam, amor. É que a gente no Mas Stories... continuem, eu conheço. Porque continua claro. Fora do Stories tá tudo bem, né? Ninguém publica os autos de infração. Não. Stories. E quando chega pra mim, meu amor, que negócio babadeiro. É isso. Doutora, alguma palavra final? Faça aí o seu convite pro pessoal ir na página, para consultar médicos que sabem do que estão falando. Uma coisa importante. Vai. Bem lembrado. Mas eu tenho meu médico, ele cuidou de mim a vida inteira. Ele fez o parto dos meus filhos, ele foi um cara super legal, ele é top, mas ele é contra a reposição hormonal. Troca de médico. Por favor. Porque o médico que cuida de reposição hormonal, ele é um cara, é um médico que ele tem que estudar muito, né? E tem que saber muito, e tem que ter experiência, né, disso. Então, a gente tem o Dr. Jorge, que é meu médico, eu defendo muito ele, outras pessoas da equipe dele também, outros colegas dele que eu conheço,
que, assim, tem experiência há 25, 30 anos em colocação de implante. Então, vem Sim. falar pra mim que não funciona, que não é seguro. Uma grande curiosidade também, a primeira pessoa famosa implantada é Hebe Camargo. Olha quanto essa mulher viveu e olha a saúde que essa mulher tinha, a disposição que ela tinha. E ela que inventou um termo, eu sou chipada, sou chipada. Então aí, depois disso aí, o chip da beleza, né? E até vindo pra cá, eu liguei pra uma amiga minha que mora na Espanha, faz muitos anos que ela tá lá, casada com espanhol. E ela falou assim, você não sabe, eu consegui um médico aqui na Espanha, porque na Europa ainda também tá começando isso. E o Brasil é muito adiantado em medicina, seja em cirurgia plástica, seja também em odontologia, tudo isso. Olha o que ela falou pra mim. Você não sabe, eu consegui um médico pra colocar os implantes em mim, ele tá colocando, e ele falou que colocou até na mãe dele. A mãe dele, já senhora, ela morreu com 105 anos, com a saúde de ferro por outros motivos. Gente, então, Titanic. assim, eu não vou usar. Eu sempre falo, eu quero viver até os 90 anos com os meus implantes. Eu quero ser enterrada com os meus implantes, por favor. O que vai mudar é, tipo, a sua necessidade de quantidade usada. Mas não quer dizer que antigamente se falava da janela de oportunidade, que a mulher que ficou até 5 ou 10 anos só, que faz que ela entrou na menopausa, ela ainda pode fazer. A minha mãe começou a fazer com gelzinho aos 80 anos. Né? Hoje ela tem 92, depois ela parou. Tem um benefício também, mas é melhor quanto antes começar, melhor, né? A partir dos 35, monitorem os seus implantes. Porque é muito importante. E se alguém tiver alguma dúvida em relação a onde buscar informação e trabalhos muito sérios e trabalhos internacionais, PubMed. Coloca lá. Tá tudo em inglês, infelizmente, mas né, não é todo mundo que fala ou que entende, mas põe no Google Tradutor e vai. A tua ideia com a página é trazer também, né, o Dicas de Menopausa mais traduzido ali, mastigado pra galera. Quando eu fiquei... Segue lá. Quando eu fiquei... segue lá, gente. Dicas de menopausa. Quando eu entrei na menopausa, eu tive todos esses sintomas, eu falei, Deus, não é possível. Você tem algum propósito pra mim? Você achava informação fácil? Eu comecei a estudar PubMed e tal, eu fui conhecendo os médicos e a gente foi se adicionando, fui começando a seguir e comecei a fazer um monte de live. Então eu falei assim, pronto, é isso, eu queria ter um propósito de vida, eu vou ajudar mulheres, todas as mulheres que estão para entrar na fase de climatério ou menopausa, para que elas cortem o caminho. Não tem que ficar trocando de médico e gastando dinheiro à toa, como eu fiz. Eu tô já há 3 anos, eu não consigo fechar esse Mas agora você vai. Agora eu vou no dela, partiu, entendeu? Reposição, vou ter que brigar com a Anvisa até para conseguir o meu chip. Essa é a minha vida. Vai sim, você vai. A gente vai conseguir, se Deus quiser, a gente vai liberar os hormônios, os implantes, né? Vamos em frente. Qual o termo correto? Doutora, eu adorei te receber aqui. Uma querida, você vê, um sorrisão maravilhoso. A doutora Fabiana foi um achado aqui. Obrigada. Ela replicou um vídeo meu, que toda vez que eu fico bravinha com a Anvisa, eu faço um vídeo Cláudia Pistola. Aí ela viu e tal. Aí eu, obrigada, né? Eu não conheço, fui olhar a página dela e aqui estamos. E quem quiser pode entrar no site da Anvisa também, que se sentir prejudicado por causa dessa Senta o dedo. Coisa dessa proibição da Anvisa. Entra no site da Anvisa e faça a sua denúncia. Né? Ajuda a gente. Eu fiz a minha. Eu já recebi e-mail que eles vão me responder. Sim. Eu acho que é legal. Isso pode influenciar, sim. Apesar que regulação é... Vamos usar a rede social pro bem e pra verdade. Também. É uma coisa que as menopausates sabem. Eu não uso filtro em live, em foto. Tem dias que eu acordo, vocês vão ver lá, tem um monte de live gravada. Eu entro do jeito que eu tiver. Do jeito que é. Do jeito que eu sou. Né? Eu engordo, eu falo que eu engordei, que eu pisei na jaca mesmo, mas volta. Tem uma fadiga também, né? Nossa! Às vezes um esquecimento. Exato, mas a gente acha que é da idade. E eu tô readaptando todos os meus horários. A mulher, antigamente, ela morria entre 55 e 60 anos, né? Bem antes. Não, né, gente? Na nossa idade. Eu lembro quando eu era criança. Eu tenho 50 anos. Eu lembro quando eu era criança... A minha avó, você via lá, é a tricoteira, sim, né? Com já 50 toda anos. Hoje a gente usa mini saia, a gente usa biquíni, a gente tem direito do que a gente quiser. Mas a gente tem que ter saúde, a gente vive mais, mas a gente tem que fazer alguma coisa para prevenir, né? Arrasou. E, como eu falo, meu lema, descasque mais e desembale menos. O que é descasque? Tudo que é descascar é natural.
é de Deus. Ah, tá falando da fruta, do legume? Tudo, verdura, fruta. Lógico, a carne, ela vem com código de barra, eu brinco, né? Mas assim, quanto menos código de barra, melhor. Sim. Mais natural. E menos ultraprocessados. E ultraprocessados, seja o que for. Sabe, McDonald's, desculpa. Não dá, né? Mas não dá. É, assim, você comer uma vez ou outra, uma exceção. Mas nunca. a sua regra, coma coisas naturais, se alimente bem, durma bem e faça atividade física. Com certeza, é a chave do sucesso. Então é isso, meninas, meninos, homens, mulheres, crianças, todo mundo se ajudem, se cuidem, profissionais de saúde, procurem informações para poder ajudar suas pacientes. Vamos em frente, doutora Flaviana está disponível também no Instagram. Se vocês quiserem fazer perguntas, de vez em quando eu coloco caixinha de pergunta e segue lá, me chamem lá nas mensagens do Instagram que eu vou sempre responder com o maior prazer e Tá ajudar. De hoje, ó, vai ficando por aqui. Mas logo mais a gente volta. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.